A Ucrânia realizou seu maior ataque até o momento contra o petróleo russo. Uma frota de mais de 300 drones atingiu o maior depósito de petróleo da Rússia e alguns sites de infraestrutura-chave. O presidente russo Vladimir Putin está furioso. Putin não consegue impedir que a Ucrânia ataque a infraestrutura energética da Rússia, não importa o que ele faça. Neste vídeo, explicaremos o ataque e como a Ucrânia tem intensificado seus ataques de drones desde que Putin afirmou que não aceitaria um cessar-fogo. Também responderemos a pergunta-chave: o que esses ataques significam para a Rússia e a Ucrânia? Em 16 de março, a Euromaidan Press noticiou que a Ucrânia realizou um dos seus ataques de drones mais notáveis da guerra. Uma enorme frota de 337 drones decolou, penetrando profundamente no território russo e iluminando o céu sobre Moscou. No fim, a Ucrânia paralisou as operações no oleoduto Dushba, que representa cerca de 50% de todo o fornecimento de combustível de Moscou. Aqui está como tudo aconteceu. Iniciou-se quando a Ucrânia distorceu significativamente as defesas aéreas russas na Crimeia. O território, que Putin anexou em 2014, tem sido um campo de batalha-chave na guerra da Ucrânia. A Rússia pretendia utilizar sua base na Crimeia para atacar o sul da Ucrânia pelo Mar Negro. Esperava-se que ele garantisse o Mar Negro no início da invasão de Putin, permitindo o transporte de tropas e equipamentos pela via fluvial. Isso não aconteceu. A Ucrânia, por sua vez, atacou estrategicamente a frota do Mar Negro da Rússia com drones e mísseis. Esses ataques eliminaram um terço da frota, com a Rússia incapaz de reabastecê-la devido à Turquia não permitir a passagem de navios militares pelos estreitos que levam ao Mar Negro. Isso já foi péssimo para Putin. O que o líder da Rússia não esperava é que a Ucrânia expandiria seus ataques à própria Crimeia, preparando o terreno para seu massivo ataque de drones. Esses ataques de defesa antiaérea estão em andamento desde pelo menos junho de 2024, que é quando o Comando Estratégico das Forças Armadas da Ucrânia informou que havia destruído 15 dos sistemas de defesa aérea S-300, S-300 e 50 e S-400 da Rússia na Crimeia desde maio daquele ano. A perda dos S-400 na Crimeia foi um grande golpe para a Rússia. Cada unidade custou $600 milhões para construir, com a Rússia promovendo o S-400 como o sistema de defesa aérea mais avançado do mundo. O equipamento militar russo não é tão avançado quanto Putin alega. Várias estações na Crimeia foram destruídas, com a Ucrânia também relatando que havia eliminado 10 pontos de controle e 15 estações de radar na Crimeia em junho. Provavelmente houve mais ataques às defesas aéreas da Crimeia desde então. Qual a relação disso tudo com o ataque de drone da Ucrânia em 16 de março? De acordo com o Euromaidan, os ataques à Crimeia coincidiram com outros ataques nas retaguardas das defesas russas. A Ucrânia também ameaçou atacar novamente a ponte do Estreito de Kerch, que liga diretamente o território russo à Crimeia. Os ataques e ameaças forçaram a Rússia a realocar as poucas defesas aéreas restantes na Crimeia para cobrir os pontos vulneráveis. Putin acreditava ter a Ucrânia sob controle, sem saber que estava seguindo exatamente os planos ucranianos. As alterações nas defesas aéreas russas criaram pontos fracos em sua linha de frente, deixando alvos importantes vulneráveis. Vulneráveis a enxames de drones ucranianos enviados aos céus russos em 16 de março, proporcionando a Putin sua noite mais agitada desde o início da guerra na Ucrânia. Relatórios emergentes da Rússia sugerem que os 337 drones da Ucrânia atingiram vários alvos em várias oblasts russas, incluindo Kursk, Orel, Libetsk, Ryazan e Bryansk. As lacunas nas defesas da Rússia são tão grandes que a Ucrânia até conseguiu atingir várias refinarias de petróleo na região de Moscou, o que nos leva ao ataque principal, o ataque ao oleoduto Dushba. A Associação Internacional de Transportadores de Petróleo, ou Associação Internacional de Transportadores de Petróleo, diz que o oleoduto Dushba é uma das maiores redes de petróleo do mundo. Estende-se por mais de 3.400 milhas, com o início do oleoduto na região da Rússia.
Nessa região, oleodutos que transportam petróleo bruto do Mar Cáspio, dos Urais e da Sibéria se encontram, com o oleoduto Dushba sendo usado para transportar esse petróleo para vários locais-chave. Moscou é um desses locais. Uma refinaria próxima a Moscou transforma o petróleo bruto do oleoduto Dushba em produtos derivados, como gasolina e diesel. No entanto, o oleoduto também sai da Rússia. Ele entra em Morzair, na Bielorrússia, antes de se dividir em ramos norte e sul. O ramo sul continua pela Ucrânia e entra na Eslováquia, República Tcheca e Hungria. Lembra desse último país? Isso é relevante ao investigar os motivos da Ucrânia para realizar esse ataque. Quanto ao gasoduto do norte, ele vai para a Polônia e a Alemanha via Belarus. O oleoduto 4 milhões de barris de petróleo diariamente, podendo 2 milhões quando em capacidade máxima, segundo a Associação Internacional de Transportadores de Petróleo. O oleoduto também representa cerca de 50% da produção doméstica de diesel e gasolina de Moscou. E a Ucrânia acabou de retirar uma grande parte desse oleoduto da equação. O início foi um ataque de drone no aeródromo militar de Ryazan. Explosões próximas a esse aeródromo colocaram os aeroportos da Rússia em alerta máximo, de acordo com o Euromaiden. Isso era tudo parte do plano da Ucrânia. O ataque inicial em Ryazan visava enganar as tropas de Putin, levando-as a crer que enfrentariam apenas ataques focados em aeroportos. Eles estavam errados, pois a Força Aérea Russa concentrou suas capacidades de resposta rápida em Ryazan e outros aeródromos militares. A Ucrânia focou no seu verdadeiro alvo, o oleoduto Dushba. Um ataque de drones destruiu uma estação de controle essencial, interrompendo todas as exportações de petróleo da Rússia para a Europa Central, incluindo a Hungria. A estação de controle era um alvo astuto. Uma estação de controle de oleoduto é um conjunto complexo de válvulas, instrumentação e conexões que trabalham juntas para garantir que o óleo flua através do tubo até seu destino. Pense neles como centros para oleodutos. Sem estações de controle, a Rússia não pode direcionar o fluxo de seu petróleo. Também não pode monitorar e regular esse fluxo, o que eleva o risco de problemas de pressão em seus oleodutos. O ataque da Ucrânia à estação de controle do oleoduto Dushba tirou de Moscou a capacidade de controlar o volume de petróleo que flui pelo oleoduto. A Ucrânia também impediu a Rússia de manter a pressão necessária em seu oleoduto e removeu sua capacidade de isolar seções que possam precisar de reparos ou manutenção. Em suma, a Ucrânia tornou o oleoduto Dushba ineficiente e muito inseguro, com um desfecho previsível. A Rússia teve que desligar o oleoduto. O pior para Putin é que o ataque ao oleoduto Dushba foi apenas um de uma série de ataques aéreos que a Ucrânia lançou em território russo na última semana. Em 14 de março, a Ucrânia enviou o que equivalia a um aviso para seu enorme ataque de 337 drones alguns dias depois. O ataque destruiu um tanque de armazenamento de gasolina em uma refinaria de petróleo em Tuapse, Krasnodar Krai. O governador local, Veniamin Krondatiev, foi surpreendentemente franco com os detalhes. A área do incêndio é de mais de 1.000 metros quadrados, cerca de 10.700 pés quadrados, e os serviços de emergência estão trabalhando, afirmou Kondratiev no Telegram. Segundo a mídia russa, o incêndio foi provocado por destroços de drone e não por um ataque direto. Esta é uma tática comum dos propagandistas russos. Em vez de admitir a penetração de drones ucranianos nas defesas aéreas russas, eles tentaram enquadrar os ataques como se a Rússia os tivesse abatido com sucesso. Não foi o drone que causou o dano, a Rússia tenta afirmar. Fomos tão eficientes em destruir o drone que, de alguma forma, seus destroços acabaram causando incêndios massivos. Essas alegações nunca se somam. O Kiev Independent relata que a Ucrânia não comentou ou assumiu a responsabilidade pelo ataque. No entanto, ele claramente visou a refinaria. Segundo o jornal Metro do Reino Unido, o ataque provocou 10 explosões na refinaria de petróleo de Tuapse, causando um enorme incêndio a apenas 55 milhas do Palácio de 1 bilhão e 290 milhões de Putin, com vista para o Mar Negro. Essa localização também nos diz que os ataques da Ucrânia contra as defesas aéreas da Crimeia funcionaram mais uma vez.
Tuopse foi possível graças às lacunas que a Ucrânia criou inteligentemente nas defesas aéreas da Rússia. E tem mais. A Ucrânia lançou um ataque massivo com mais de 300 drones contra Moscou, 3 dias antes do ataque a Tuopse. A Rússia alega ter rastreado e destruído 91 drones perto de Moscou, mas isso parece questionável. Oficiais russos afirmam que um grande ataque de drones fechou 4 principais aeroportos de Moscou, resultando em 3 mortes e 18 feridos. O ataque ocorreu durante um encontro de delegados ucranianos com um enviado dos Estados Unidos da América, na Arábia Saudita, para discutir os termos de um possível acordo de cessar-fogo com a Rússia. A mensagem da Ucrânia era clara: discussões de paz não significam que estamos em guerra. A Corporação Canadense de Transmissão sugere que o ataque de drone a Moscou pode ter sido uma resposta a um grande ataque lançado em Kiev, que incluiu 126 drones e um míssil balístico em 11 de março. A Ucrânia também não mostra sinais de desaceleração. No dia 17 de março, após o ataque ao oleoduto Duzba, a Ucrânia estava novamente em ação. Segundo o Euromaidan Press, meses de inteligência, sabotagens e fabricação de drones mais potentes permitiram que a Ucrânia atacasse a refinaria de petróleo de Ufa. Mais uma vez, o ataque foi viável devido às investidas estratégicas da Ucrânia contra as defesas aéreas russas. A Ucrânia também se beneficiou de operativos dentro da Rússia, que realizaram sabotagens incapacitando uma instalação S-400 em Yevpatoria, cegando os poucos lançadores de mísseis de Putin estacionados na Crimeia, afirma a publicação. As lacunas criadas pela sabotagem permitiram à Ucrânia atingir uma refinaria em Novokubishchuk, Samara, que processa 8 milhões de toneladas de petróleo anualmente. Contudo, o foco deste ataque foi a refinaria de petróleo de Ufa. A refinaria de Ufa, situada a 1.401,2 quilômetros da Ucrânia, é um fornecedor crucial de combustível para o exército russo, produzindo mais de 168 mil barris de petróleo diariamente. Assim como o oleoduto Duzba, essa refinaria agora está em chamas. Isso faz 2 grandes ataques de drones em 2 dias para a Ucrânia. Em 16 de março, lançou seu maior ataque de drones até agora, com 337 veículos aéreos não tripulados, devastando um importante oleoduto russo. No dia seguinte, ele fez seu ataque mais certeiro. O ataque bem-sucedido a Ufa é o mais profundo em território russo realizado pela Ucrânia até agora durante a guerra com a Rússia. Ambos são impressionantes por diferentes razões, mas vamos focar novamente no ataque a Duzba para uma pergunta-chave. O que esse massivo ataque de drones significa para a guerra na Ucrânia? A Ucrânia obteve avanços, mas um dos principais foi pressionar Vladimir Putin. A Ucrânia se reuniu com os Estados Unidos da América em 11 de março para discutir os termos de um acordo de cessar-fogo. Esse cessar-fogo, condicional à aceitação de Putin, faria a guerra na Ucrânia chegar ao fim por 30 dias. Isso significa que não haverá mais guerra terrestre, naval ou aérea de nenhum dos lados. Como parte do cessar-fogo, os Estados Unidos da América também concordaram em retomar o envio de ajuda militar e inteligência para a Ucrânia, ambos suspensos após os Estados Unidos da América. Presidente Donald Trump tem reunião caótica com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca, em 28 de fevereiro. A Ucrânia não obteve tudo o que queria com o acordo com os Estados Unidos da América. O cessar-fogo não incluiu garantias de segurança e insistiram em retomar as negociações sobre um importante acordo de minerais de terras raras com a Ucrânia. Mas esses não foram problemas para Zelensky. A coisa mais importante para o presidente da Ucrânia era que ele corrigiu o relacionamento entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América, além de colocar a bola diretamente no campo da Rússia quando se tratava de paz. Foi uma jogada diplomática brilhante de Zelensky. A perspectiva de paz, mesmo um cessar-fogo temporário, pressionou enormemente Putin. O presidente russo rejeitou o cessar-fogo em sua resposta. Ele afirmou que ainda havia perguntas a serem respondidas, apesar de concordar com a ideia de um cessar-fogo. Putin afirmou que concorda com as propostas para cessar as hostilidades, mas há questões a serem discutidas com os parceiros americanos, sugerindo uma ligação para o presidente Trump para abordar o assunto.
Putin estava tentando arrancar o poder de Zelensky agora que a bola estava em seu campo. Em 16 de março, o Guardian relatou que também é provável que Putin e Trump discutam termos em algum momento durante a semana. O que nos traz de volta ao ataque ao gasoduto Dushba da Ucrânia. Foi um lembrete de Zelensky, não apenas para Putin, mas para o povo russo. É a Ucrânia lembrando Putin que há um acordo de cessar-fogo sobre a mesa. Se Putin não aceitar, os ataques da Ucrânia contra a principal infraestrutura energética da Rússia podem continuar e se intensificar. Putin não pode se dar ao luxo disso. O oleoduto Dushba, crucial para as necessidades energéticas domésticas da Rússia, foi danificado pela Ucrânia, afetando o fornecimento aos cidadãos de Moscou. Eles enfrentarão escassez de combustível para carros e aquecimento, aumentando a pressão interna contra Putin. Seu povo ficará irritado, principalmente quando sentirem a dor dos ataques da Ucrânia, sabendo que seu presidente reluta em aceitar um cessar-fogo proposto. O ataque ao oleoduto Dushba, por si só, dificilmente pressionará Putin a concordar com um cessar-fogo, mas cria outros problemas. Mencionamos anteriormente que você deve lembrar do fato de que a Hungria é um dos principais receptores de petróleo através do oleoduto Dushba. A nação também acontece de ser o único membro da União Europeia, ou União Europeia e OTAN, que parece apoiar Putin à frente de Zelensky. A Hungria tentou diversas vezes impedir a União Europeia de enviar ajuda à Ucrânia. O primeiro-ministro Viktor Orbán escolheu sair da sala em dezembro de 2023, quando delegados da União Europeia discutiam a possível adesão da Ucrânia ao bloco. Não se engane, a Hungria tem fortes laços com a Rússia. Tão próximos que o país manteve Dushba como seu principal oleoduto para petróleo bruto em outubro de 2024. Os fornecimentos foram interrompidos temporariamente meses atrás, quando sanções mais duras foram impostas à russa Lukoil. Contudo, a Hungria, assim como a Eslováquia e a República Tcheca, obteve uma isenção dessas sanções por não possuir outras opções. A União Europeia instou a Hungria a diversificar seus recursos. Não o fez e não o fará, ao menos em relação ao petróleo. Atualmente, a Hungria perdeu acesso a um oleoduto que entregava constantemente 3,9 milhões de toneladas métricas de petróleo. Segundo o Euromaidan, a Hungria obtém a maior parte do seu petróleo e 40% do seu gás do oleoduto. Com o fechamento do oleoduto, será forçada, embora temporariamente, a obter petróleo e gás muito mais caros de países como Noruega e Estados Unidos. Isso é uma má notícia para a Hungria, tão ruim que o ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjarto, afirmou que a greve do oleoduto da Ucrânia é um ataque à soberania húngara. O ataque maciço à Ucrânia não apenas causa grandes problemas para um dos mais firmes aliados europeus de Putin, mas também cria mais dificuldades para a própria Rússia. Perder Dushba obriga a Rússia a diminuir seu controle sobre o setor energético da Hungria. Isso permite que outros fornecedores ganhem espaço. Isso também permite que a Hungria se concentre mais na energia nuclear, especialmente se considerar seus suprimentos instáveis de petróleo da Rússia. Quão leal a Rússia será Orbán se a Ucrânia seguir seus ataques em Dushba, com mais ataques que afetam os suprimentos de energia da Hungria? Só o tempo dirá, mas é uma boa vitória secundária para a Ucrânia, que gerou tensão entre a Hungria e a Rússia. Finalmente, há os aspectos econômicos do ataque a Dushba a considerar. O ataque da Ucrânia fechou um oleoduto que transportava até 1,4 milhões de barris de petróleo bruto por dia. Em 11 de março, o barril de petróleo bruto foi vendido por United States Dollars dos Estados Unidos, 67,6. Cada dia que o oleoduto Dushba fica parado, custa à Rússia mais de United States Dollars dos Estados Unidos, 94,6 milhões, segundo um cálculo rápido. O reparo no oleoduto está em andamento, mas ainda não foi concluído. O processo levará vários dias para ser concluído, principalmente porque a Ucrânia atingiu uma das estações de controle do oleoduto. A Rússia não pode se apressar em reparar componentes tão vitais. Isso colocaria todo o oleoduto em risco. Então, ela precisará de tempo. Se o oleoduto Dushba ficar inativo por uma semana inteira, o que é possível, a Ucrânia pode ter custado à Rússia mais de 662 milhões de dólares.
Pior para Putin, ele saberá que a Ucrânia pode mirar no oleoduto novamente. Haverá várias estações de controle, muitas das quais agora estão vulneráveis devido à inteligente manipulação da Ucrânia das defesas aéreas russas. Novos ataques diversionistas podem abrir brechas adicionais, sugerindo que os ataques à indústria petrolífera russa estão apenas começando. O resultado final será menos dinheiro entrando na Rússia, aumentando a pressão que Putin já sente após recusar um cessar-fogo imediato. Somando-se às tensões entre Rússia e Hungria, o ataque de drone 337 da Ucrânia trouxe a Putin muito mais problemas domésticos do que ele imaginava enfrentar. A Ucrânia continuará atacando o petróleo russo. Isso foi provado com seus ataques de 17 de março às refinarias de Novokubitschuk e Ufa. A pressão sobre Putin continuará crescendo, pois a Ucrânia agora tem um meio de baixo custo para potencialmente causar bilhões de dólares em danos à economia russa, que já sofre com taxa de juros base de 21% e inflação anual acima de 10,1% em fevereiro de 2025. Como Putin responderá ao grande ataque de drones da Ucrânia? Compartilhe nos comentários suas opiniões sobre como o ataque ao gasoduto Dushma impactará a guerra na Ucrânia. O ataque facilitará Putin concordar com um cessar-fogo? O que acontecerá se a Ucrânia conseguir cortar a Hungria de seu principal fornecedor de energia? Deixe-nos saber a sua opinião e inscreva-se no The Military Show para as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia. Nos empenhamos em fornecer informações precisas e atuais sobre ações militares globais. Agradecemos imensamente seu apoio.